Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Amigos Fred Rubin e Thiago Krenin, que participaram como desenhistas, enfim, roteiristas da MSP 90, que comemorou não apenas, né, os 90 anos do Maurício de Souza, mas também todo um movimento que é feito de valorização dos artistas nacionais e apresentação, às vezes, para um grande público, né, que é organizado, capitaneado pelo Sidney Guzman. Vamos falando aqui, fazendo por ordem alfabética. Fred Rubin, se apresente, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou o Fred Rubin, eu sou desenhista, ilustrador, quadrinista, músico amador, roteirista, um monte de coisa aí. Sou designer gráfico formado na UFSM, junto com a Jéssica. Somos colegas. Um pouquinho antes do Thiago. Somos compadres. E eu trabalho com quadrinhos desde 2016, quando lancei meu primeiro quadrinho. Desde então eu venho lançando, assim, periodicamente, todos os anos, algum material de quadrinhos. Acho que as grandes obras mais conhecidas são as adaptações do Nerdcast RPG, do Jovem Nerd, que eu adaptei junto com o Fábio Abu, o Sussurro do Caos Rastejante, que é a adaptação do Lovecraft, do Nerdcast RPG Lovecraft, que é aquele programa, enfim, aquele RPG que eles jogam e lançam um programa em áudio e tal. E recentemente eu adaptei também o Tesouros de Gana, a Crônicas de Gana, e eu tenho o meu quadrinho autoral, que é o Sobreviventes da Fronteira, que é uma série que eu estou desenvolvendo, e esse ano acho que vai sair o segundo volume também. E também sou responsável por uma das histórias aqui, a gente vai falar, acho, mais adiante, né, sobre, vamos entrar mais no assunto da MSP 90. Isso. Então, mais ou menos por alto, é esse aí o meu currículo. Então, vamos lá. Sr. Thiago Krenin, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, eu sou o Thiago Krenin. Ilustrador, quadrinista, também formado no desenho industrial aqui da UFSM, um pouquinho depois do que os colegas aqui. Já trabalhei com muitas coisas também, trabalho muito com ilustração, mas também tive um pedaço da minha carreira aí na academia, né? Eu fiz especialização, mestrado, fiz mestrado na URGS, dei aula algumas vezes em algumas universidades, inclusive professor substituto aqui na UFSM 2 vezes. Mas nos últimos anos tenho focado mais nos quadrinhos, assim como o Fred eu comecei a publicar com mais frequência, acho que ali por 2016 também. Eu acho que sim, faz uns 10 anos. Naquela época eu comecei fazendo tirinhas para internet, só que depois também fui indo para essa ideia de publicar fisicamente, né, quadrinhos com alguma periodicidade. Hoje em dia os maiores projetos que eu tenho são Edifício Celeste, que é uma série de quadrinhos em formato de tirinha que sai nas redes sociais. E teve um primeiro volume publicado pela editora Hipotética, no retrasado. E também, vamos ver se... Não sei se para esse ano rola o segundo. Seria legal, mas não posso prometer totalmente. Estamos no processo. E Um Lugar do Caralho, que foi o primeiro título lançado pela editora Hipotética, lá é sempre engraçado falar desse quadrinho, né? Porque eu falo palavrão. Um lugar do baralho. Eu desliguei um pouco disso porque agora, falando desse título, eu já falei em tantos contextos, inclusive para adolescentes, assim, que paciência. Não, filha dele, vai ter que falar. Trocar, botar um adesivo. Outra coisa, né? O legal desse quadrinho, além de ter sido o primeiro lançamento da editora Hipotética, que foi uma honra para mim, que é uma editora muito legal ali de Porto Alegre, de um pessoal também advindo da UFSM. Isso, o Fred também publica com eles. E esse quadrinho tem uma relação direta com a UFSM, porque é uma história que se passa toda na saudosa boate do DCE da UFSM, que não existe mais há um bom tempo, mas que marcou muitas gerações aqui da cidade. É uma coisa que eu acho legal, o Fred também, em parceria aqui com o Enes Tavares, que é o atual diretor da editora,
também produzindo para o UFSM, né, material didático. Então, vocês, em certa medida, nunca se afastaram da temática UFSM, do espaço UFSM, né? E ficou sempre presente na nossa vida profissional. Pra mim, eu amo o UFSM. Toda vez que eu venho aqui, vou dar uma entrevista, vou dar uma palestra, eu falo que, cara, que eu sempre fico muito feliz de chegar aqui, porque tanto marcou a vida inteira que a gente está até agora fazendo coisa relacionada. Exatamente, né? E é sempre um passeio, né? A gente vem e vê que tem coisa diferente. Minha pergunta agora para vocês é nesse sentido, assim, como é que é essa transição, tipo, da época da faculdade, né? Aquilo que a gente vivenciou em termos mídias sociais, redes sociais, recém estava começando, e olha lá. E agora, vocês com perfis bem ativos, né? O Fred Rubin, Fred Rubin _art, né? E Thiago, Thiago Krening, né? Com K. Como é que a presença das redes sociais nesse portfólio de vocês, na vida de vocês, fez com que esse material aparecesse a ponto de vocês poderem, hoje, ter essa projeção, né? Projeção nacional? Vou deixar o Thiago falar primeiro. O Thiago tem uma presença um pouco mais marcante nas redes. Eu sou um pouco mais arredio, assim. Eu acho que o Thiago tem mais traquejo da coisa da rede social. Eu já prefiro ficar no impresso e vaza um pouco para a rede social, sabe? Eu acho que é uma ferramenta que ajuda. Ela já teve, as redes sociais que a gente usa hoje, elas já tiveram momentos melhores. Hoje em dia a coisa está um pouco, assim, acho que o pessoal está cansando um pouco do que se tornou por todas essas questões de algoritmo e tal. Mas foi, por um bom tempo, assim, foi uma ferramenta muito importante de conseguir leitores, conseguir contatos e conhecer pessoas do meio. E é muito legal porque eu também participo de eventos e convenções Brasil afora, assim, e é sempre muito legal encontrar gente, sei lá, na CCXP aqui em São Paulo, vem alguém lá que tu nunca, sei lá, eu nunca vi na vida, porque eu leio teus quadrinhos, acompanho e tal, tal. Então, tu tem essa capacidade de chegar em gente do Brasil inteiro, talvez até fora, mas aqui, como a gente publica em português, acaba, né, restringindo mais no Brasil, mas pegar gente do Brasil inteiro, isso se não fossem as redes sociais, seria bem mais difícil, né? Em outros momentos seria mais difícil. Então, foi bom que a gente pegou também essa parte desse advento e conseguiu, sei lá, usufruir um pouco nisso de uma forma positiva para a carreira, né? Eu acho que agora a coisa está num momento um pouco mais estranho, a gente está tentando achar outros caminhos. Meio estagnado, porque a gente não sabe como fazer muito para crescer. Eu não sei qual é a exigência do algoritmo para fazer tu tem que estar postando sempre, tem que estar sempre inventando coisas, e é praticamente uma atividade paralela, né? Paralela, né? Que você está dentro das redes ali. Eu acho até que eu tive resultados melhores no TikTok com as minhas tiras do que com o meu trabalho. Não é tão focado em tira, mas eu tenho uma parcela do que no Instagram. Bem mais, TikTok dá bem mais retorno, parece um público diferente, sabe? Mas vocês acham que conseguiram surfar uma primeira onda, talvez, porque agora nem é o tema do episódio, mas a coisa da inteligência artificial também, eu acho que tá demais, né? Pra mim. Os meus números de Instagram assim não crescem faz uns 3 anos, eu acho. Eu tô estagnado, mesmo postando, então meio que desencanei. Assim, então, quando era para crescer, assim, eu não cresci muito e ficou, e paciência. Pois é, mas eu acho, aqui olhando de fora, que os frutos eles, apesar de qualquer coisa, apesar de número de seguidor, né? Não, e o bacana é que assim, é legal tudo ter contato na rede social, ter retorno das pessoas na rede social. Esses dias um cara do interior de São Paulo me escreveu dizendo que leu sobre a Sobrevivência da Fronteira, comprou na CCXP, achou super legal. Mas o legal é estar no evento também e encontrar as pessoas que tu conhece na rede social no evento, ou então conhecendo o evento e depois se manter o contato com elas ali. Eu acho que talvez o que tenha repercutido mais no nosso trabalho para a gente estar presente no MSP 90 aqui foi mais a presença física mesmo dos eventos ali, desde, sei lá, fazer 10 anos que a gente vai em evento Brasil afora, né? E isso faz com que o público compre o quadrinho com o autor ali, tenha contato, uma troca com o autor, pega o autógrafo, no ano que vem ele vai lá e vê o que tem de novo, assim, todo ano na CCXP tem gente que volta, e aí o que tem de novidade? Que legal. E mostra um comprometimento, né? Sim. A pessoa está lá disposta, porque é difícil. Eu estava vendo a entrevista com o Sidney Guzman, né, que foi o editor de vocês ali no MSP 90, e
ele dizendo o quão heróico é o trabalho de quadrinista, ilustrador, enfim, mas especial, né, com quadrinhos, no Brasil, em que as tiragens estão cada vez mais caras, a pessoa não consegue fazer uma tiragem baixa e ela muito provavelmente vai ter que se autocustear até que encontre a janela para fazer essa venda, esse contato. Se não é, ir fazer o networking nos eventos e estar disposto. E às vezes o negócio não se paga. A gente que tá aqui é difícil estar indo em vários eventos. Né? No interior do Rio Grande do Sul, tudo é muito longe, né? E é como é que é a banda de um homem só, né? Eu vou aproveitar esse evento que tu falou de banda de um homem só, porque eu acho que tem uma relação muito forte como é a música, assim, só fazer um paralelo que talvez as pessoas saquem, assim. Tipo, tu olha bandas, às vezes estão estouradas, assim, e os caras estão aí vindo tocar em Santa Maria, e depois do show estão lá vendendo camisetinha e coisa, fazendo esse corre, indo, e é meio parecido, sabe? A gente tá vendendo na Amazon, tá vendendo uma livraria, assim, mas aí tu tem que ir lá para São Paulo, tem que ir para Belo Horizonte, e é um processo de construir público, né? Agora falando pelo lado aqui da editora, a gente entende que, por exemplo, o sistema de comércio mais ou menos vigente é o da consignação. E a Deus dará, né? Assim, hoje em dia é muito difícil, a gente já viu aí, principalmente durante a pandemia, empresas grandes que fecharam, e aí é muito difícil a pessoa deixar imobilizado um determinado número de volumes que vai fazer falta ali. Ou a pessoa tem para deixar imobilizado numa livraria, ou ela tem para levar num evento. Não tem tantas unidades assim, né? Sim. Então, tudo isso vai engessando e trazendo... Quer dizer, a pessoa vai ter que fazer com muito mais amor e muito mais fora a camiseta para conseguir dar conta, né? Não, e essa questão de distribuição por consignação também tem o fator Amazon, né? Que daí também as livrarias vendem menos, é tudo mais difícil, né? Então, cada ano parece que fica mais difícil, assim, tem alguma coisa para deixar mais difícil, mas a gente persiste na luta. E hoje em dia, a profissão principal de vocês, né, do Fred, é quadrinista. Sim, né? Sim, a gente... Bom, eu trabalho com quadrinhos e ilustração em geral, que Uhum. daí a gente vai fazendo, né? Uhum. Eu acho que o trabalho de ilustração em si sofreu um impacto maior, inicialmente por conta da inteligência artificial. Eu acho que, tenho minhas opiniões a respeito da inteligência artificial, que não vale a pena a gente entrar agora, mas eu acho que o impacto, assim, não vai ser, talvez não seja tão grande como a gente pensava que ia ser. Mas o trabalho de quadrinista, eu vejo que, sim, as pessoas vão num evento, vão comprar o quadrinho porque elas querem conhecer o autor, elas querem conversar contigo, isso aí não vai acontecer com uma inteligência artificial. Eu acho que o pessoal já tem essa cultura, quem consome quadrinhos geral, autoral, o que for, ou mesmo quadrinho mais mainstream, assim, de valorizar o feito pelo humano, valorizar o autor e repudiar coisas feitas por inteligência artificial. Então, esse público não está aceitando isso, para nossa sorte, né? Por exemplo, a San Diego Comic Con, agora, a maior Comic Con lá nos Estados Unidos, está no regulamento da CCXP, acho que também está no regulamento, né? Uhum. Que é vetado o uso da inteligência artificial. Se for descoberto usando, né? Nunca mais, né? Nunca mais. É uma ferramenta, eu acho que quem defende vai na parte da produtividade. Vai ficar mais rápido fazer. Cara, a gente desenha porque a gente gosta do processo, a gente gosta de sentar, desenhar, curtir o processo do desenho, de escrever um roteiro e tal. Então não faz sentido a gente terceirizar isso por uma máquina. Sim. Eu sou bem crítico à inteligência artificial. Também não vou entrar, senão vou ficar 2 horas falando disso. Assim. Mas eu também acho que a gente tem que valorizar esse processo humano, porque não... E assim, além de vai agilizar, vai produzir mais, mas pra quê? Quem é que vai ler tudo isso? Quem é que vai consumir tudo isso, sabe? Eu acho que é uma bolha que vai estourar bem logo, assim. Não sem fazer algum estrago, mas vai estourar logo. Eu penso também... Bom, eu falei que o Fred é ilustrador em tempo integral, porque, na verdade, tu também dá aula, né, Thiago? Então, não é que tu não seja o ilustrador em tempo integral, mas também agora /professor agora, recentemente também, voltando. Volta e meia eu dou algumas aulas por aí, o pessoal me convida. Eu parei um pouco de focar nisso, assim, porque eu cansei um pouco do rolê acadêmico que exige demais, assim, né? Eu cheguei a fazer metade de um doutorado
E aí chegou um ponto que, não é pra mim, assim, esse entrar de cabeça em pesquisa e tudo que isso implica, assim. Mas eu adoro dar aula, então e tem muito contato nesse meio, então volta e meia me convidam para dar uma aula aqui, uma aula ali, né, uma palestra, alguma coisa. Então eu gosto de levar isso em paralelo, mas hoje em dia é uma parcela pequena, assim. Ilustração é 80% do meu trabalho. E então vamos indo mais assim agora para o lado da MSP, porque a gente sabe que, poxa vida, Santa Maria a gente tem meio que aquela coisa assim, do interior, as pessoas do interior, e agora? Como é que a gente vai para a capital, vai ser visto e tal? E daí temos 2 pessoas fazendo parte, né, sendo escolhidas para o MSP 90. Como é que se deu, primeiramente, a aproximação, assim, o convite, a abordagem, como é que vocês foram, entre aspas, descobertos? Tem também o Marcel e a Marcele. Eles não moram mais em Santa Maria, mas A Marcele nasceu aqui, né? Que são, para quem não conhece, Marcel e Marcele é pai e filha, que eles fazem quadrinhos juntos aqui. O Marcel morou muitos anos aqui, mas acho que não é natural de Santa Maria. E a Marcele é natural daqui, agora eles estão morando em outra cidade. Então, na real, tem como se fosse 4 pessoas de Santa Maria, assim. O que é incrível, né? Para um processo tem 90 artistas do Brasil inteiro, 4 servindo em Santa Maria. Eu acho isso espetacular, assim. E fazendo um parênteses, né? Teve quando eu fiz o Sussurros da Boca do Monte, foi em 2017, para quem nunca ouviu falar no Sidney Guzman, ele é um referencial na parte de editoria, né? De vários âmbitos, e já há algum tempo ele estava trabalhando nos estúdios Maurício de Souza, mas agora, início do ano, foi desligado. Mas é uma pessoa que quem está no ambiente editorial conhece e respeita muito. Né? Uma pessoa de uma história, de um arcabouço, assim, absurdo. E quando a gente lançou, diagramou, enfim, editoriou o Sussurros da Boca do Monte, eu fiz questão de mandar um exemplar para ele, né? E eu falei para ele, eu queria muito ouvir a tua opinião honesta, né? Sincera. E ele me respondeu, minha querida, eu não teria feito melhor. Eu, obrigado, Sidão, obrigada a Deus. Muito. Cada vez ele recebe mais material para ler, eu acho que ele não consegue dar conta. Ultimamente ele não consegue tanto, assim, mas ele sempre é incrivelmente aberto. Cara, ele é um dos caras mais legais que existe nesse meio, assim, ele é muito gente boa e muito, apoia todo mundo muito, assim, e até pouco agora hoje em dia ele não tá dando conta, mas até uns anos atrás, todo mundo que dava quadrinho, ele lia e dava retorno, assim, isso aqui pode melhorar, isso é um troço espetacular, assim. Sim. Ele dá real, ele diz o que ele não gostou, se ele não gostou, ele fala. E assim, o Sidão, ele criou um produto que foi as gráficas do MSP, que trouxeram muita gente de volta dos quadrinhos, né? Quem cresceu lendo Turma da Mônica ali, chega nos 17, chega na idade adulta, larga e muita gente voltou a ler por causa das gráficas do MSP, que conseguiram atingir o público, né? E impulsionou o resto dos autores independentes, eu acho também, que aí todo mundo queria fazer, para quem sabe fazer uma gráfica MSP e tal, ser notável. Isso aí acho que foi um fator que impulsionou muito a produção. Sem dúvida. Eu vejo que quando teve algumas entrevistas, né, que ele fala que existia essa lacuna de formação, né, de leitor, porque a pessoa ali com 12, 13 anos começava a migrar para outros tipos de leitura. O mangá era muito forte, entra como uma concorrência muito forte, e aí depois não voltava, né? A pessoa começava a ir para outros tipos de leitura e as produções do Maurício de Souza perdiam aquele leitor. E quando foi em 2012, né, que ele começou a produzir as Graphic MSP, com a Astronauta, e não só o público adulto, com essa nova leitura, né, novos os temas em diferentes níveis. A gente brinca muito assim, meio Pixar, né, que tu vai fazer diferentes leituras, tu pode levar teu filho para assistir, mas outras camadas vão te pegar, né, na apreensão daquele texto, daquela informação. E ele conseguiu isso com as Graphic MSP. Tanto é que, apesar de desligado da Maurício de Souza Produções, ele vai continuar à frente, né, da linha Graphic MSP. Mas tu estava falando, tá perguntando como é que foi o approach. Isso, né?
Foi interessante que foi na CXP de 24. Isso. Que foi anunciado durante a CXP, você anunciou, vai ter a MSP 90. Não, deixa eu contar como é que foi, porque ele me falou antes, teve uma pequena questão, assim, eu e Fred, a gente tava com mesa junto lá na CCXP. E aí, ia ter o painel das MSP, que eles sempre anunciam novas, e já, vou ficar ligado, assim, não tinha anunciado nada ainda, não se sabia desse projeto aqui. E aí o Sidão passou correndo na frente da nossa mesma hora que o Fred não tava. E eu acho que era o horário que ele estava indo para esse painel, e ele falou para mim, fica ligado aí a gente vai falar que depois eu tenho um convite para ti e pro Fred. Eu, meu Deus. Gente. Sabe? E não me falou o que era, né? Aí anunciaram. Aí anunciaram e eu, meu Deus, será que é isso? E aí eu ainda comentei no post do negócio, né? Dos anúncios, né? E aí era tipo um carrossel, assim, aí o último era o MSP90, né? Tinha as gráficas MSP90. E eu comentei, pô, que massa, né? Não sei o quê. Ele, aí, tu gostou do último aí? Ficou meio, tipo, né, provocando. Eu, meu Deus, será que ele vai convidar a gente? Só que aí eu não encontrei mais ele. Não, e aí a gente ficava vendo o pessoal, ficava aquele burburinho dos artistas, foi convidado, fulano foi convidado. Não, e ainda bem que ele convidou os dois, meu, se ele convidasse um e dissesse não e o outro não, cara, que sacanagem. No terceiro ou quarto dia, ele deu uma pescada, assim, e ele entregou pra mim, que ele convidado. Aí eu pensei, não, se eu encontrar ele de novo eu vou perguntar, e eu não encontrei mais. Aí a gente foi embora de São Paulo e eu sabia que ia ser convidado e o Thiago não tinha certeza. Aí eu fiquei acho que um mês, assim, demorou mais ou menos um mês até ele... oficial, até ele mandar mensagem e coisa assim. Daí eu fiquei esse um mês... ele não ia ficar me provocando se não fosse, né? Mas assim, enquanto não deu confirmação, eu fiquei um mês angustiado, assim. Até porque a gente não sabe até que ponto os projetos estão sendo modificados ainda. Se nada foi comunicado, tu não tem compromisso com ninguém. De repente muda alguma coisa. Tem tanta gente, tanta gente, né, que é uma coisa que o Sidão comenta, que quando ele fez o primeiro MSP 50, lá em 2011, foi a primeira coleção de artistas ali, tinha a Laerte, tinha Mike Deodato, tinha só... São muito grande, né? E ali ele, assim, não tinha tanta oferta de artistas como ele tem hoje. Assim. Hoje foi muito mais difícil escolher o MSP 90 do que escolher o MSP 50. Tanto é que depois ele até fez o do mais 50, né? Teve mais 50, depois teve o Novo 50. Novo 50, E depois o Ouro da Casa. O Ouro da Casa, que foi só com os artistas que trabalham lá no estúdio do MSP. Acabou virando um grande portfólio desse lançamento de artistas novos para dar essa currículo, cara. É. O meu currículo, assim, a autora é MSP 90. Sim, tá lá na minha bio do Instagram. Lá. Claro, mas imagina. Até porque os que são o prata da casa, por exemplo, que eles chamaram ouro da casa, né? Usaram a expressão para fazer ouro da casa. Eu acredito que, posso estar enganada, mas eu acredito que foi a partir dali que começou a aparecer o crédito, né, dos ilustradores nas historinhas, porque antes não era muito comum. Eu não sei, não faz tanto tempo assim que aparece, né? Então pode ser que tenha sido meio Ou meio que tenha motivado, porque é isso, várias pessoas novas, né, ou convidadas a participar e a assinar um personagem que escolheu, e de repente a galera que está lá dentro fazendo isso todos os dias não assina, né? Não, vamos mostrar essas pessoas também, né? Oportunizar. Verdade. E, bom, na sequência, Fred com o rolo. Por que o rolo? Essa camiseta dele, nação zumbi, é sensacional. Eu sempre gostei do lado do rolo que ele envolvido com a música. Então, o rolo começou a nascer o hip, depois deram uma modernizada nele. E eu sempre pensei que se eu fosse fazer uma quadrinha do Maurício, eu ia fazer o rolo, porque ele não é muito aproveitado também. Não tem nenhuma gráfica MSP do rolo. Eu já pensei em tipo, remodelar o personagem, assim, dar uma modernizada nele. Eu queria fazer um rolo punk, eu gosto do Sidão. E o Sidão já me vetou, assim, punk não, porque o rolo era hip, né? Rixa entre hip e punk. Eu acho que ia ser legal, mas enfim, não rolou. E eu acho que é isso, com essa proximidade que tem com a música, com banda, com estar sempre enrolado, fazendo 1 milhão de coisas diferentes, não sei se por nada, assim, acho que eu me identifico um pouco com a versatilidade assim, do rolo.
E aí eu tentei colocar um pouco dessas características em 3 páginas. É difícil fazer 3 páginas para mim. Uma história completa, início, meio e fim, em 3 páginas. Mas foi um outro desafio. Assim. Esse era o limite. O limite são 90 artistas, não chegam a ser 90 São histórias. 75 histórias. 75 histórias, porque tem as duplas entre roteirista e artista. Né? Então, as histórias sempre tiveram que ser curtas, né? Pra caber todo mundo. Né? No caso de vocês roteirizaram e ilustraram Sim. as respectivas histórias. Inclusive, o rolo tá na capa aqui. É verdade. A alegria de ver o rolo na capa do lado do Maurício. E é isso, né? O Thiago fez o Bugu. Bugu. Se quiser, eu vou usar esse gancho aí porque foi um dos motivos que eu escolhi, assim. Primeiro que eu já pensava também, se um dia eu tivesse que fazer alguma coisa assim, eu vou pegar um personagem meio B, assim. Que vocês fantasiavam, então, com isso, assim, todo se um mundo, dia... cara. Quem falar que não tá mentindo. É. A gente evita... É que agora que a gente fez, até dá pra abrir um pouco mais que tinha esse sonho, né? Mas enquanto é só um sonho, as pessoas não falam, mas todo mundo tava lá. Todo mundo tá... Cara, eu tenho roteiros, assim, armados. Sim. Eu tenho um nome. Não, tanto que quando o Sidão finalmente me mandou o convite oficial, eu já tava com o roteiro pronto, assim. Sim, eu levei por uma semana, eu acho. Mas aí eu pensei, eu sempre queria fazer algum personagem mais que não é tão famoso. E quando criança eu gostava muito desses, assim, tipo o Bugo, o Bugu, agora eu falei, o Bugu, é que tem a questão já vou contar da pronúncia. O Bugu, o Louco, eu gostava muito, né? Um tempo atrás, eu não sabia que tinha pessoas que falavam Bugo, porque pra mim era Bugu. Assim. Pra mim sempre foi Bugo. Aí um tempo atrás eu conversando com a minha esposa e minha cunhada, e a gente falando da Mônica, alguns anos atrás. E elas, não sei o que, porque o Bugo, Bugo? É Bugu, quem é que fala Bugo, né? Chegou. Aí a gente ficou meio Bugou, nessa né? tiração, assim, né? Bugo, era Bugo. Aí até fui pesquisar, né? Não é possível, né? Mas daí achei umas coisas oficiais. O Sidão também me respondeu, não é Bugu, né? E aí de brincadeira, mais ou menos naquela época, eu fiz acho que era pela época do filme do Doutor Estranho, lá do Multiverso da Loucura, assim. Aí eu fiz uma ilustra do Bugu com várias versões dele, assim, e era o Bugu Verso da Loucura. De brincadeira, assim. E, tipo, muita gente ficou comentando e curtindo e compartilhando muito e marcando o Sidão e gente achando que era coisa oficial, assim. Eu, cara, não, tipo, eu não queria que ficasse parecendo que eu tava pedindo vaga na coisa, sabe? Eu só fiz por diversão, só que as pessoas ficaram achando que era um troço oficial, assim. Eu fiquei até meio sem graça, assim. E aí, como teve essa coisa que tinha ficado de sementinha lá quando chegou o convite, vai ser o Bugu mesmo. Mas que interessante isso. A gente sabe que o Bugu, ele é uma pessoa, né? Uma criatura que tem um ego gigantesco e não tem a noção da própria chatice. Né? É um chato de galote. E daí, tu já tinha se encantado com ele antes. Sim. Né? Como é que foi... Porque e aí a recepção, né? Porque se as pessoas já mandaram pro Sidão e tal, quer dizer, tem um monte de fã do Bugu, que é o que o Bugu mais adoraria, né? Meus fãs. É o sonho dele, né? Eu acho que tem assim, tem um nicho aí que curte. Eu acho que tem muita gente que acha um saco porque ele é muito chato, mas tem gente que pega esse humor também, assim, dele ser chatão. E eu parti um pouco disso pensando na minha história também. A mesma coisa que o Fred estava dizendo, é difícil tu fazer algo em 3 páginas e que tem alguma coisa a se contar, assim, né, de fato. Mas eu parti dessa ideia de que, cara, ele é um coitado que só quer atenção, assim. Então eu fiz uma história meio dramática, assim, pro Bugu. Fiz as pessoas terem um pouquinho de pena do Bugu. Eu particularmente não tinha nada contra, até porque eu achava engraçado quando ele chegava dizendo alô, mamãe, né? Quer dizer, que a sua maior fã, né? A mãe, não sobra muita gente. Então, ele era sempre uma figura, assim como o Louco também, né? A figura que chega para causar uma cena ali, causar uma situação, causa um caos e vai embora, assim. Então, ele mexe, né? E no caso do Rolo, eu gostava das aparições dele porque ele estava sempre sem dinheiro. Então ele tinha que fazer às vezes umas coisas meio criativas, assim, para fazer, dar jeito do que ele precisava. E as tirinhas da Tina, né, da turma da Tina, sempre usavam muitas gírias. Sim. Então eu achava muito legal porque traziam um palavreado diferente, às vezes umas palavras que eu nunca tinha ouvido e que
Ou expressões, por exemplo, dizer que uma coisa cara tá salgada. Isso era uma coisa que eu aprendi quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. E a primeira, só que já era uma coisa datada. Era uma coisa que se falava talvez nos anos 70, que era talvez a época lá Aí eu quis muito adulta, né? Usar essa expressão no meio dos adultos, que tal coisa eu tinha achado muito salgado. Isso, Jéssica, nem se fala mais. Isso é coisa dos anos 70. Porque, e usando, enfim, para brinquedo, para alguma coisa, eu nem lembro o que era, mas era uma coisa de criança que eu falei que estava muito salgado. E dentro dessas perspectivas todas, né, vocês agora, com esse vislumbre, vocês acham ou esperam que isso vá trazer uma outra gama de oportunidades? Já surgiu alguma coisa? A gente espera. Já teve uma coisa muito legal, que foi o lançamento que a gente foi em São Paulo, lá, a gente tem que falar disso em outubro. O networking que vocês devem ter feito foi muito legal, assim, né? A gente se sentiu as estrelas lá, né? Eles conseguiram reunir 48, 40... quase 50 artistas, então foi dos tipo... 70 dos 90. Ah, sim, dos 90. Então sim, foi sim, tipo um artist alley, assim, só com artista da MSP, num espaço legal lá. E teve, sei lá quantas revistas a gente assinou lá. O pessoal ia entrando e ia passando pela fila dos artistas. Tava fazendo uma cobrinha muita assim. gente lá, e principalmente, acho que tava todo mundo praticamente de São Paulo lá fora. Por isso que eu me justifico aqui, que eu fiquei pensando de pessoas de fora e tal, mas eu imagino que quem seja ali da região, a maioria seja da A maioria era de lá, e a gente lá. ficou pensando, eu digo, cara, Thiago, a gente tem que ir, cara, mesmo que saia caro pra ir e tal, porque depois a gente vai se arrepender se não for. Aí a gente, e foi super legal, assim, ensinamos, acho que umas 500 Foi centenas, salvo engano, outubro do ano passado, foi? Outubro do ano passado. E a Panini fez um baita no evento, nos deu um monte de brinde e tal, e foi... Eu falei pro Thiago, cara, vamos aproveitar, porque eu acho que esse é o nosso auge. Daqui, eu acho que é só ladeira abaixo agora. Comi bem lá. Falando sério, assim, eu acho que só da gente estar aqui já é uma vitrine maior, eu espero que repercuta mais no nosso trabalho autoral também, né? Que eu acho que já está repercutindo, eu já recebi gente assim que me conheceu através desse trabalho aqui. Eu acho que sei lá, o nome do cara como autor fica um pouco mais forte até no meio, assim. Porque, eu conheço muita gente, desses artistas, a maioria já conheci e tal, mas é conhece aquele tu também já aproxima, então é uma coisa de tu estar mais dentro desse núcleo das pessoas que estão vivendo disso e estão fazendo principalmente a gente que está assim. longe demais das capitais, né? A gente já está longe de Porto Alegre. Ainda tem núcleo de artistas de Porto Alegre que a gente não consegue ser tão próximo quanto a gente gostaria. Ainda mais em São Paulo. É isso, né? Pra gente tudo é mais sacrificado, assim, para evento em São Paulo, em Belo Horizonte, né? Que são os maiores, assim... É tudo mais difícil, então eu acho que é super importante a gente estar lá para... É um lance meio de networking de formação de público mesmo, né? As pessoas lembrarem, saberem, e é diferente tu ter contato com essa galera aí pela internet e tu encontrar lá e tomar uma cerveja junto. Não, com certeza, faz toda a diferença. Até porque eu acho que esse momento de encontro faz com que a pessoa tenha a certeza, vamos colocar muito entre aspas assim, mas a certeza de estar... se relacionando com um artista certo, sabe? Essa coisa assim, um grande medo de conhecer uma pessoa que tu admira e de repente a pessoa, não é legal, se trata mal. Ali dizendo, não, cara, o cara que eu gosto, o cara que eu sigo, que eu curto e coleciono é gente boa. É gente que nem eu, sabe? E às vezes, por exemplo, às vezes no contato ali virtual, tu não consegue, dependendo do que tu escreve, tu não consegue dar uma resposta que a pessoa se sinta acolhida, assim, que vem falar contigo, né? No evento ali a gente consegue, até por ali, dar uma atenção para todo mundo. É uma coisa muito, às vezes, rápida, mas consegue, né, ter um contato mais caloroso com a pessoa. É bem legal mesmo. E dentro dessas, do histórico, né, de vocês, Fred, conta um pouco de como que tu veio construindo essa carreira, porque tu fez umas coisas bem legais também ali pro Jovem Nerd. E foi uma parceria que acabou
se estabelecendo, não, né, com o Yabu. Nossa, foi... Assim, eu fui fazer o primeiro trabalho com o Jovem Nerd em 2021, que foi quando eles lançaram o primeiro financiamento coletivo. E um adendo, vocês acham que teve a ver com pandemia, de repente chegar em vocês? Porque que eu faço essa pergunta? Porque, de repente, o mundo virou muito online. Porque eu acho que as questões presenciais foram um pouco sublimadas. Isso talvez tenha aberto os teve olhos até das crescimento pessoas. das vendas de livros durante a pandemia, né? Sim. E quadrinhos e tal. Eu não sei te dizer, assim. É que eu acho que a gente também já vinha fazendo esse esforço de antes, a gente já assim, vinha talvez antes. tenha ajudado em algum sentido, mas o processo que a gente já vinha construindo para chegar até aqui já vinha Já fazia alguns anos que a gente estava né, ali, que já né? estava nesse rolê, então... E então, assim, antes da história do Jovem Nerd, eu já tinha lançado vários quadrinhos em parceria com a Aze Corden 11. Eu tenho uma série steampunk chamada Le Chevalier, que já tem 3 volumes. Os primeiros quadrinhos que eu lancei com o César Alcázar, que eram O Coração do Cão Negro, que eram uma história mais de vikings e tal. E com o Enéas Tavares, né? Eu tinha o Matrimônio do Céu e Inferno e os quadrinhos dos personagens dele do Brasiliano Steampunk, né? Que são os romances que o Enéas tem. E isso já tinha chamado a atenção, eu acho, pra eu poder, pra Jambô me chamar pra fazer o Sussurros lá. E o Matrimônio do Céu e do Inferno foi lançado em inglês também, né? Foi lançado pela editora Behemoth durante a pandemia, em 2020. Teve uma edição que saiu lá e a gente tem os quadrinhos... o Brasiliano Steampunk a todo vapor, né? Que é aquela série que eu tenho com o Enéas. A gente foi finalista do HQ Mix algumas vezes também. Isso aí, enfim, deu um credencial para eu poder... Porque eu trabalho isso com o Jovem Nerd, além de ter o público que vai... Esse público é bem fiel e crítico em relação a qualquer coisa que sai, né? Com a marca deles. Então tem uma relação com o produto que era um pouco diferente do que eu tinha feito, porque tu tem muita expectativa em cima. E era um trabalho de longo prazo, tipo, uma maratona. É um trabalho que começou em dezembro de 2021 e foi praticamente até dezembro de 2022. Então, um comprometimento de 1 ano, assim, fazendo aquilo ali. E que foi muito legal, pô, criar uma parceria com o Fábio Abu, assim, muito massa. O Fábio Abu é um cara muito, muito, muito bacana. Ele é um gênio da escrita e é um dos caras mais legais desse meio. Um dos caras mais legais desse meio. Eu acho. E ali a gente... Cara, um trabalho assim que tipo, fazer quadrinho não é só tu desenhar e tu ter uma narrativa legal, desenhar bem. Tu tem que assumir um compromisso. O editor tem que saber que tu vai conseguir entregar aquilo naquele prazo. E aí tu dá para um cara ali 250 páginas para desenhar, tu tem que ter muita confiança, né, que a pessoa vai entregar, então. E que não vai... Porque tem algumas questões técnicas também, eu vou fazer um parênteses aqui, porque na disciplina de História em Quadrinhos, lá no Desenho Industrial, 3 pessoas tiraram 10. Sim. Essas 3 pessoas foram o Fred, o Akira, o Giovanni Faganello. Nossa, não me e lembro eu. disso. Eu não trabalho com HQ porque eu comecei a fazer ilustração e eu pensei, cara, não é pra mim, sabe? Não é, porque tem que ter a própria coisa de não mudar o traço no meio do caminho. Às vezes tu fica 2 dias sem ilustrar aquela história e o teu traço tá diferente, o teu personagem que tá saindo com alguma coisa do cara. E quando faz trabalho longo, muito assim, maniática, assim, eu manter. disse, cara, não vai rolar, eu ficava estressada com Mas isso. assim, aí é legal que entra o trabalho do editor também, né? Que o editor é quem tá vendo e dizendo, cara, tá saindo um pouco, dá uma ajeitada. Eu, nesse trabalho do Sussurros, ainda tive a ajuda do Vilmar na arte final. Vilmar Júnior, que é também nosso colega. Ele ajudou, ele fez as cores, o verde aquele, e me ajudou a finalizar umas páginas lá pro meio pro fim, assim. O trabalho realmente começou a pesar e, cara, vamos precisar de ajuda aqui. Mas tem né? que ter essa resiliência, sabe? Tem. Porque é isso, tu olhar pro teu trabalho e dizer, não, eu vou precisar de ajuda, sabe? E tu não, tem pra porque quem assim, recorrer porque também. num caso como esse, assim, não é o teu trabalho, cara. Tu tá tá sendo contratado para entregar um produto ali, é legal, é desenhar, é tudo, mas o trabalho não é teu, a IP não é tua, é propriedade intelectual, né? E tem expectativa de prazo e é isso aí, tu tem que cumprir com qualidade, assim, o máximo que der.
De certa forma, para quadrinho autoral, independente dessas coisas, é mais difícil isso, né? Porque se tu tem outra pessoa te cobrando, tem prazo, tem contrato, tem editora, tu tem que fazer, não importa. Assim. Agora, se tu vai fazer as tuas próprias coisas, hoje não deu, empurra, então precisa de muito. Né? Então para conseguir fazer acontecer, exige até mais foco, assim, né? A exigência se tu não fizer, tu mesmo que tá exigindo, empurra ali, né? Contigo mesmo. Então não é fácil fazer coisa autoral, assim, né? É legal você colocar um prazo, tipo, vai fazer uma campanha Catarse, aí tu tem esse prazo se colocar e cumprir, né? Porque... E eu sempre digo pra todo mundo que, eu quero fazer quadrinho, não sei o quê. Cara, o grande pulo do gato parece bobagem, mas é sentar e fazer, assim. A maior parte das pessoas não conseguem, eu entendo porque é isso, é difícil, precisa de foco, precisa de paciência, precisa de tempo. Se tu consegue ter esse foco, essa paciência, né, essa bom perseverança... começar com aquela história, começar com uma coisa curta, porque tu não vai sentar e fazer um épico lá de 300 páginas. Cara, finaliza uma história pequena. No caso do Thiago, do Edifício Celeste, acho que já é mais... É maiorzinho. É maiorzinho porque tu tem material já de tiras de alguns anos. Mas é autoral, né? Autoral, E aí tu vai fazendo no teu ritmo também. O legal desse é que ele tem uma questão diferente que ajuda muito pra mim nessa questão de manter o foco e seguir produzindo. É que é isso, eu vou lançando a história aos pouquinhos ali e tu vai tendo um feedback toda hora, né? Quando tu quer fazer uma história inteira, fechada, como o Sobreviventes do Fred, tu tem que ficar todo o tempo trabalhando sozinho com o editor lá pra depois ter um resultado, assim. Então precisa todo um coisa foco, menos assim, imediata, assim. Tipo... A partir do lançamento até tu vai recebendo feedback. Eu lancei em 23 o quadrinho, o Sobreviventes da Fronteira, que só para contextualizar, é o meu primeiro quadrinho autoral que fala sobre um grupo de jovens nos anos 90, em 1996, que mora na fronteira do Brasil com a Argentina e que eles são fãs dos Ramones. E então em 96 aconteceu o último show dos Ramones na América Latina, que foi no estádio do River Plate em Buenos Aires. Então eles resolveram ir no show, mas eles... Então para isso eles precisavam atravessar a fronteira ali até a Passo de los Libres e dali até Buenos Aires. E são todos menores de idade, arrumando confusão. Eles não têm dinheiro para conseguir os ingressos, eles não sabem o que vai acontecer. E aí acontece só fazendo aqui um aporte para os nossos ouvintes, tu é natural do Uruguaiana, então é um ambiente que tu conhece ali, quase, assim, tem muito pessoal, o quadrinho não é assim não é uma biografia, não é nada que aconteceu de verdade, mas tem temperos assim de realidade, vamos dizer assim. Poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido, né? Então, isso tá repercutindo até hoje, as pessoas me dão feedback, assim, a gente conseguiu... eu consegui que o Frank Jorge escrevesse o prefácio, assim, a gente ficou batendo papo, ficou amigo, assim, foi muito massa. Frank Jorge da Graforrente Filarmônica, grande músico gaúcho, e responsável pelo hino do Rio Grande do Sul, amigo punk. Cara, foi muito legal. Assim, de todos os trabalhos que eu fiz, foi o que mais me deu retorno, assim, que eu gostei, tanto que eu tô fazendo a sequência agora. É uma coisa que eu tô... Como o Thiago falou, ele vai fazendo o Edifício Celeste, ele já vai tendo feedback das pessoas. E eu tô desenhando, tô na metade da edição. São 50 páginas, já fiz 25. E eu fico louco para mostrar para todo mundo que eu fico desenhando e rindo ali da situação. E a gente fica ansioso, não sabe como é que as pessoas vão receber, né? Se vão curtir, se vão achar engraçado, se vai funcionar, né? Então, conter essa ansiedade também é difícil, né? Eu também não fico pensando para mim, se a história vai funcionar e se eu achar legal... E se o editor, o Og, o Fabiano Denardinho da Hipotética, o editor também, ele fica me dando feedback, assim. Mas se ele achar legal e se eu acho bacana, tá, beleza, vamos lá. Não tem como a gente prever se as pessoas vão gostar ou não, senão é impossível, né? Então a régua Mas eu vejo que isso, até se existe esse convite, se existe essa abertura, é porque vocês conversaram com um público, né? Mesmo o pessoal ali falando sobre DCE, né? Imagina a quantidade de gente no Brasil inteiro que passou aqui por Santa Maria, teve seu momento na boate do DCE
É uma coisa que fura a bolha, inclusive, do exato. quadrinho. Isso, nesse projeto, assim, é óbvio que tu não tem como prever, mas eu sentia no meu coração, cara, isso vai pegar muita gente, assim, pode ser que não goste tanto da história e coisa, mas o tema vai pegar muita gente, e de fato pegou, assim, tanto a gente fez por financiamento coletivo, então ele teve, sei lá, mais que o dobro do que precisou e tal, teve bastante apoiador, tá na 2ª edição, ainda segue vendendo, assim, então realmente furou a bolha, o que é uma coisa que também é bem legal e importante, assim, porque o público que lê quadrinhos é bem pequeno, assim, né? Um nicho bem pequenininho, né? Quando tu consegue sair um pouco para fora disso, a coisa vai ficando mais saudável, assim. Eu acho que tanto o teu trabalho daí do Lugar do Caralho quanto o Sobreviventes, a gente conseguiu atingir um público da música ali, o pessoal que gosta de rock e tal, tem espalhou para essa bolha, vamos dizer assim. Porque eu acho que, em certa medida, as pessoas ficam com esse sentimento de que, assim como poderia ter sido parte da história de Fred Rubin, poderia ser parte da história dela. Eu, na minha adolescência, acho que faria uma coisa dessa, sabe? Eu conheci muita gente que não lê quadrinho, assim, não tem o hábito de ler quadrinho, e acabou comprando HQ e me deu retorno, achou legal. Então, Sim. E eu acho que é legal também fazer um pequeno adendo aqui, a gente está indo para os minutos finais, mas dá para falar sobre o Fabiano Denardim, que eu acho que é uma figura importante aqui para o Estado, que depois de ter uma trajetória legal, consolidada lá em São Paulo, né, no Rio Grande do Centro, vem e traz para Porto Alegre essa oportunidade para também dar uma visibilidade para quem está mais no interior. Né? E egresso da Facos. E egresso daqui da Facos e trabalhando no sistema de financiamento coletivo, que eu acho que é o que acaba aproximando ainda mais, porque é uma forma de fazer com que o artista independente tenha esse impulsionamento financeiro, que muitas vezes é o que falta, né? A Hipotética, que é a editora do Fabiano e da Iris, né, são sócios, é uma editora que trabalha com esse formato. Mesmo as edições, as publicações grandes, tipo a biografia do David Bowie, que eles lançaram ano passado, e a do Nick Cave, eles fizeram via Catarse, via financiamento, assim, porque é uma coisa que é uma editora pequena, não tem como bancar uma tiragem assim de cara, né? Então ali já garante a impressão. Tu consegue estimar qual que vai ser a tua tiragem também? Tu consegue estimar a tiragem, tu consegue ficar Interesse do seguro que a público, tiragem foi, né, foi paga. Depois tu segue trabalhando no restante das edições, né? E o Fabiano, ele foi... Eu tinha uma banda em 1999, a banda Herói, que tocou na festa de despedida do Fabiano de Santa Maria, em 99, lá no terraço do Santa Maria Shopping. E aí a gente se conheceu ali, porque tal, ele também se conhecia Foi quando ele foi para São Paulo. Foi quando ele foi para São Paulo. E depois a gente só veio se reencontrar e se reaproximar mesmo com a função dos quadrinhos. Quando eu comecei a fazer quadrinho, que intermediou a primeira parceria minha foi ele. Ele conhecia o César Alcázar, que era o escritor, e queria roteirizar o Coração do Cão Negro para quadrinhos. E eu queria achar um roteirista para eu fazer para eu desenhar uma história, né? Muita parceria rola assim, quem tá começando assim, eu desenho, mas não sei escrever, então eu quero um roteiro para desenhar. O que não falta é roteirista procurando desenhista para. Imagino. Então é uma oportunidade, né? O que falta é às vezes alguém ser o catalisador também, assim, de fazer, promover essas uniões, esses encontros, né? Daí a gente fez uma webcomic do Coração do Cão Negro, algumas primeiras páginas, assim, fizemos umas 20 páginas, e a editora VEC, do Arthur VEC, ali de Porto Alegre, se interessou. Que também é parceiro. Também que a gente já lançou várias coisas, assim. Se interessou e quis rodar, imprimir e tal, então ali começou tudo. É engraçado, né, como essas coisas vão se ligando. O Sussurros da Boca do Monte também, no fim das contas, quem intermediou a ida para lá, o material estava pronto, eu ia lançar de forma independente, mas daí o Ernesto Tavares disse, não, vamos falar com o Arthur, porque eu acho que cabe na linha editorial lá, e o Arthur assinou embaixo e saiu, foi muito legal, é uma pessoa também que está sempre incentivando a produção local aqui. Já me perguntou sobre um Sussurros 2 e eu disse para ele, não acho que não. Mas são coisas que também encontram públicos. Foi considerado, enfim, a gente também fez o financiamento coletivo, até porque a gente daí já tem também uma questão importante que é estoque, né?
Sim. Tu vai, Exato. a gente É vai uma grande guardar questão. onde? Com lá 1000. Não, nossa tiragem foi pequena, foram 1000 unidades. Mas eu ia levar tudo lá para casa e eu pensei, cara, meu Sim, chão mas vai 1000 afundar. livros de capa dura. É. Então Um a gente, caminhãozinho. ao receber da gráfica, a gente já fez o destino para algumas livrarias que iam distribuir. Já pude separar o que ia para o correio para as pessoas. Então é uma mão e ainda assim. É uma logística também, assim. Por isso que eu acho legal trabalhar com editora nesse sentido, assim, apesar de ser uma editora pequena como a Hipotética, ela te ajuda, ela faz a campanha do Catarse, ela te ajuda na distribuição, tudo, sabe? Eu não conseguiria fazer sozinho esse trabalho, assim. Eu só desenhar. Dá muito trabalho mesmo. Assim. E isso é realmente uma grande vantagem da editora. Mas aí só para fazer um comentário do Fabiano, que a gente estava falando ali sobre ter alguém que catalise, ele tem muito esse perfil de agregador e catalisador. Exatamente. Assim. Isso eu acho que é o principal perfil dele. Assim. Se apresenta e ele é junta muito e bom, faz, ele é muito legal, ele lida bem com as pessoas e consegue conectar. E ele, tipo assim, se ele te convida para um rolê e tu é a única pessoa, tu é um perdido lá, ele vai te apresentar para todo mundo, ele vai fazer tu ser amigo de todo mundo. Vamos sabe? dizer que ele também é uma das pessoas mais legais do meio. Ele só Também. Tá no mesmo patamar de No Abu, mesmo assim. patamar de Abu de Sidão. São pessoas muito legais, assim. Nesse meio tem muita gente muito legal, assim, as pessoas que não são legais eu conto nos dedos, assim, pra mim, que foram assim, que estão na minha lista negra, assim. Eu ia justamente, então, encerrando aqui, agradecendo a presença de vocês e dizendo que vocês são duas pessoas muito legais do meio. Não, também. não me conhece direito. Porque nem dá pra dizer, né, que não me conhece. Se ela tá dizendo é porque tu é, né? Você conhece há décadas. Hein? Não, eu acho, como é bom a gente poder ser fã dos nossos amigos. Eu acho que isso é uma alegria, sabe? Ver que estão com uma trajetória que foi muito almejada, que foi muito pensada, muito desejada e que daí conseguem, depois de muito trabalho, mas alcançarem espaços assim merecidos e às vezes surge alguém e diz, mas quem é essa pessoa que parece que apareceu da noite para o dia? Apareceu da noite para o dia depois de 10 anos de muito trabalho, sabe? Então, mas é bom ver que esse momento chega. Então, meus parabéns a vocês dois. Obrigado. E faço votos de que venha aí, de repente, uma MSP... Uma Graphic MSP, né? Vamos ver. Eu nem crio expectativas quanto a isso. Eu pra mim, é como o Fred falou, que é o ápice, assim, o que vier agora é lucro, lá assim. é lucro, Ali o lançamento com as comidinhas da Panini foi o ápice da carreira, assim, depois disso. Não, até porque a gente tem muito, assim, pra nós, acho que a perspectiva de fazer... Eu tenho muitas ideias, o Thiago também, ideias para novas histórias, então a gente... Se não vier mais nada externo, só isso já vai ocupar a gente pro resto da vida. Sim, só em materializar as ideias que a gente tem. Né? Não, e nada impede, como acontece, de fazer a fanart, enfim, a fanfic, porque eu imagino que o que importa, principalmente com o Maurício aí, com agora já mais de 90 anos, é o legado, né? Então, essa formação de público, como ele brinca, né? Ele fala que permitiu que os outros brincassem com os brinquedos dele, né? E eu acho que é isso. Chega um momento que a pessoa diz, se eu fico segurando para sempre, vai ter que ser do meu jeito. Então, quando eu me for, o meu jeito vai junto também, né? E daí não fica o legado. Exato. E agora vocês podem... eu já participei do MSP do Thiago aqui. Sim, o Thiago fez um collab da Edifício Celeste e convidou vários artistas. Isso foi uma coisa bem legal. Eu fiz na primeira temporada, agora na segunda, assim, convidei galera. Quem quiser desenhar um quadro da história, assim, o Fred participou desse ano, isso é muito legal, assim. Isso... Enfim, essas relações que a gente desenvolve que acaba fazendo o rolê valer a pena. Assim. Que legal, gente. Muito obrigada, Fred Rubin. Então, a gente que agradece e estamos aí sempre que precisar. Conheçam nossos quadrinhos lá, visitem nossos fala as redes aí. O meu é @FredRubin_art. Tem que ter esse _art porque tem outro Fred Rubin que não sou eu. Não é o perfil pessoal, é um outro cara. E eu tô ali no Instagram e é o Instagram que eu uso mais, assim. E depois tem o meu site, fredrubinart.com, que tem ali sim, tem várias informações, quem quiser buscar. Tem o @sobreviventes da fronteira também, onde eu publico coisas só dos sobreviventes.
Isso aí, todos convidados. O meu é bem fácil, minhas redes, meu site é tudo só Thiago Krenin, Instagram Thiago Krenin, o site thiagokrenin.com.br. Com K e com G mudo no final, né? É que eu tenho um sobrenome meio raro, então eu não tenho nenhum homônimo assim, mundo afora, então posso usar só o nome. E é isso, tem lá, quem quiser conhecer mais quadrinhos, comprar quadrinhos nossos, né? Que isso também é importante, ajuda a continuar produzindo, é só entrar em contato lá. E eu vi que tem também ilustrações de embalagens e tal, né? O teu portfólio tem bastante se entrar no meu site dá para ver muito dos trabalhos que eu faço para publicidade, para editorial, enfim. Muito bem, muito obrigada. Valeu, obrigadão. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou aí do outro lado, um grande abraço. Nos siga nas nossas redes sociais, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast. Eu sou Jéssica Dalcin, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.